Oi, meu nome é Bianca. Meu nome é Kailane. E eu sou o Arthur. Nós somos estudantes de Direito da Faculdade Integra. Hoje iremos falar sobre o crime de sonegação fiscal, também conhecido como evasão fiscal, que pode ser praticado tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, dando alguns exemplos de como esse crime é praticado, bem como ressaltando as consequências que podem ser sofridas pelas pessoas que o praticam. Vamos falar também sobre como esse crime pode ser usado para levar uma empresa à falência e como você, prejudicado pela empresa, pode fazer a denúncia dessa empresa para pedir a falência dela. Também iremos dar exemplos de como uma pessoa pode escapar da prática desse crime, procurando segundas vias para que elas paguem valores menores dos seus impostos, sem que seja necessário buscar a evasão, que é um crime. A evasão fiscal tem a sua previsão legal na Lei 4.729 de 1965. Por ser uma lei muito extensa e não clara, os leigos não entendem todas as suas implicações. Então é necessário que a gente entenda os exemplos, as formas que a sonegação fiscal pode acontecer. Alguns exemplos que remetem ao crime de sonegação fiscal é a emissão de documentos fraudulentos, tanto na descrição do produto quanto no valor real do produto, a fim de pagar um valor menor do que realmente deveria ser pago. Também é crime de sonegação fiscal utilizar de laranjas, que é quando alguém pega emprestada a conta bancária de outra pessoa e o nome dessa para realizar transações fraudulentas a fim de esconder a identidade de um terceiro. Também é crime de sonegação não declarar na Receita o aumento de patrimônio. Por exemplo, se a pessoa adquirir um carro ou uma casa, seja um bem móvel ou imóvel, e não declarar na Receita esse acréscimo ao seu patrimônio. Também é crime de sonegação fiscal quando uma empresa que exerce atividade empresarial no Brasil utiliza de paraísos fiscais, que são os locais onde o valor do imposto é menor do que aqui no Brasil, para registrar a sua empresa, mas exerce a sua atividade aqui no país. Também é crime de sonegação a não emissão de notas fiscais e fraudar o valor do produto na sua emissão, a fim de pagar um valor menor na tributação. O crime de sonegação fiscal pode ser cometido de maneira culposa, ou seja, sem querer? A resposta é não, porque a legislação brasileira prevê que para que haja o crime de sonegação é necessário que a pessoa haja com premeditação e com a vontade de obter vantagens com isso. Por isso, se pratica o crime por erro ou por imperícia, não pode ser considerado a sonegação fiscal. Por exemplo, se o empresário ele deixa de declarar algum imposto ou pagar alguma taxa por desconhecimento ou por ignorância, isso não pode ser considerado um crime, porque o Código Penal brasileiro, ele exige vontade do empresário, a má-fé dele de não declarar o imposto para obter a vantagem que seria pagar menos do que realmente deveria. As consequências da sonegação fiscal elas podem vir de maneira direta ou indireta. A maneira indireta que elas podem vir é porque quando a gente paga um imposto, esse imposto vai ser convertido em melhorias para a sociedade. Se você é um empresário e comete fraude na sua declaração de imposto de renda, essas melhorias não vão poder ser convertidas para o seu próprio benefício. Então essa é a maneira de haver uma consequência cível e não direta. A consequência direta vai depender muito da gravidade e da forma que essa fraude foi descoberta. Se por um acaso você, empresário, leva o seu erro, a sua fraude, até o conhecimento da Receita Federal, você vai ser privilegiado na sua forma de pagamento. Porque nesse caso, você vai pagar um valor de 20% em cima do valor do montante total, mais uma multa. Se por um acaso você, empresário, é descoberto na sua fraude, você vai ser prejudicado, porque você vai pagar um valor de 75% em cima do montante total, mais a sua multa. Essa forma é uma maneira que o Estado encontrou de estimular o empresário a assumir a responsabilidade dos seus atos, a assumir a responsabilidade em cima dos seus erros. Além dessa forma de multa, o empresário também pode sofrer sanções na instância penal. Se por um acaso a sua fraude foi consumada, você pode pegar uma detenção de 2 a 5 anos. Se por um acaso foi uma fraude tentada, ou seja, ela não foi concluída até o final, você pode pegar uma detenção de 6 meses a 2 anos. Em alguns momentos, o empresário pode pensar que a sonegação fiscal é uma vantagem, pois ele estará pagando um valor menor do que ele deveria realmente pagar sobre o imposto.
Porém, a realidade é diferente, porque se o negócio for pego sonegando imposto pela Receita Federal, pode acontecer que a multa e as penalidades serão aplicadas a esse empresário, a este negócio, façam com que o caixa da empresa acabe quebrando, fazendo com que o negócio se torne inviável, ou seja, pode ser que a dívida a ser paga seja muito maior do que o valor que a empresa, o empresário possui em seu caixa, fazendo com que o empresário seja obrigado a decretar a sua falência, pois ele fica inviabilizado de exercer as suas atividades. E se você é uma pessoa, um credor que está sendo afetado por essa empresa, por essa dívida, você sendo pessoa física ou jurídica, você pode fazer uma denúncia dessa empresa. É só você entrar no ECAD da PGFN, entrar no link do canal de denúncias patrimoniais e fazer uma denúncia se identificando anonimamente. Você vai ter que colocar o CNPJ da empresa, o nome, o tipo da denúncia e o conteúdo da denúncia. E para facilitar a investigação ainda mais, você pode colocar documentos, fotos e até vídeos para fazer com que a investigação fique mais completa, mais apurada. Essa denúncia, que pode ser feita por qualquer credor, pessoa física ou jurídica, pode ser usada como ato de falência em um processo de falência. Tem várias maneiras de evitar a sonegação fiscal. A principal delas é fazer um planejamento tributário, ou seja, uma elisão fiscal. Ela pode ajudar as empresas a pagarem menos impostos, seguindo práticas contábeis legais e reduzindo a base de cálculo do tributo e diminuindo a incidência do fator gerador de tributos, ou até adiando o pagamento tributário sem multas. Mas, na dúvida, sempre contrate um contador, pois esse é um profissional que está sempre atualizado na legislação tributária e pode até te ajudar a fazer a declaração do imposto de renda e até entregá-la em dia completamente.